faz aí uns 3-0 e no Uruguai a gente resolve. Não é esse tipo de conversa por aqui, Abel. É o melhor Peñarol em muito tempo, viu, Mari? Concordo com o Eugênio. Desde 2011, se não me engano, eu acho que esse é o melhor Peñarol que a gente vê. E desde 2011 não chegava nessa fase de quartas de final da Libertadores. Perfeito. Diga, Mari. A última derrota do Flamengo no Maracanã pela Libertadores foi pro Peñarol. Então, 2019, do Jorge Jesus, se não me engano, né? Não, era o Abel ainda. 2019, era o Abel. Perfeito. Abel Braga, fase 1-0. de grupos, né? Fase de grupos depois ainda. são 25 jogos. 25 jogos de invencibilidade, com 22 vitórias. Mas quando a gente faz esse retrospecto, é um time que já veio aqui e já ganhou também. E muita gente coloca um confronto de Davi e Golias aí, né? Até a imprensa uruguaia, se você ler aí o Observatório, falam da potência do Flamengo, é fato. O Flamengo tem um elenco muito mais forte que o do Peñarol. Mas nessa Libertadores, até aqui, pelo menos, o Peñarol jogou tanto quanto o Flamengo. Por isso que o jogo de volta vai ser no Uruguai. Né, porque o Peñarol fez uma campanha muito legal. É um jogo para o Flamengo ficar de olhos muito bem abertos, principalmente no setor defensivo. Acho que tem que criar, obviamente, no ataque, tem que sair para jogar e etc. Mas o Peñarol não é bobo e pode oferecer muito perigo para o Flamengo, não só lá no jogo de volta, mas também aqui no Maracanã. Até por isso, me parece crítica a opção de voltar com o Léo Ortiz para o banco. Perfeito, Breno. Porque se isso acontecer, para mim é um erro de leitura do Tite. O momento do Léo Ortiz, hoje o Léo Ortiz... Mas aí quem sai? Não, o Pulgar não é um mau jogador, é um cara que distribui bem. A fase é ruim para ele. Mas hoje, o Léo Ortiz, sendo zagueiro, é o melhor volante do Flamengo. Então, sendo o melhor volante do Flamengo, respondendo bem, o time não só marca melhor com o Léo Ortiz em campo, como também tem uma construção de bola muito mais refinada. O Léo Ortiz é um zagueiro que tem um índice de erro de passe muito baixo e é um zagueiro que dá passe em profundidade, que constrói o jogo. O gol contra o Vasco sai de uma bola em que ele tem a visão de jogo de achar o Wesley pelo lado direito, cabeceou bola na trave, tem uma capacidade de infiltração na área muito interessante. Para mim, seria uma injustiça muito grande com o Léo Ortiz barrá-lo nesse momento, já que ele foi muito voluntarioso para o time ao se adaptar como volante, sim, ao jogar ali sem reclamar. E agora que ele dá a resposta, voltar para o banco no momento em que é melhor que o seu concorrente, em que todos os concorrentes daquela posição como primeiro volante no Flamengo, além de ser injusto com o Léo Ortiz, é um prejuízo para o time, porque eu não vejo que o Flamengo vai ganhar sem o Léo Ortiz como titular em campo, a não ser que a barração seja justificada por um desgaste físico, já que ele vem jogando em sequência também. Fazendo até uma comparação do que a gente falou sobre o São Paulo, a opção do Zubeldia com o William Gomes, em posições diferentes, ok? Mas o William Gomes hoje foi titular no lugar do Luciano, que um dia já rendeu, mas não vive uma fase boa. O Flamengo é a mesma coisa. Hoje o Léo Ortiz tá rendendo mais que o Pulgar. É bom jogador o Pulgar? É óbvio que é bom jogador, tem bom passe, mas não vive a melhor fase dele no Flamengo. E você sacar o cara que atualmente, num Flamengo que às vezes falta brilho, é o melhor jogador, eu acho que é um tiro muito arriscado do Tite. E o cenário do jogo hoje é um cenário de um Flamengo que vai precisar ter muita paciência e qualidade no passe. Sim. Porque o Peñarol é um time que marca forte, sai muito rápido em velocidade. O Ortiz é bom zagueiro, né? Todo mundo aqui concorda. Sim. Não é à toa que o Flamengo foi lá buscar. Foi para a seleção como zagueiro. Mas foi convocado. Para mim, a melhor versão dele está sendo como volante, como jogador. E ele pode ir para a seleção como volante até. Não, porque assim... Pela bola que está jogando. O período de Copa América, né, e as lesões, né, proporcionaram para o Tite encontrar uma nova versão do Léo Ortiz e ele é o melhor volante do Flamengo. Nas duas fases do jogo. Ele marca muito bem e ele é o cara que consegue qualificar a saída de bola. Consegue chegar na frente, conduzir esse meio... Eu acho o Pulgar também muito bom jogador. Mas a fase dele é uma fase ruim. A do Alan eu não vou nem comentar. O Ortiz atropelou todo mundo. Então, assim, eu acho que o meio-campo ideal hoje precisa do Ortiz. Mas às vezes a fase é ruim, tem muito técnico que fala isso, o Muricy falava isso e outros falam, eu não desisto de jogador. Mas a fase é ruim, pode voltar a ser boa. Mas na Libertadores? Não pode? Na Libertadores, o jogo contra o Peñarol, não é melhor você botar quem tá na meritocracia, o que o campo responde, que o Tite tanto fala, não é melhor você colocar o Ortiz? A gente não sabe como que tem, a gente não acompanha os treinos, né? Se não foi uma questão física, a Mari pode falar sobre isso também, se não tem algo físico que impeça o Ortiz de jogar, eu discordo da opção do Tite. Eu acho que hoje ele é um dos melhores jogadores do Flamengo e deveria ser titular nesse meio campo hoje. Vai lá, Mário.
A gente tem a provável escalação do Flamengo também para colocar na tela, porque quando a gente estava aqui preparando para entrar ao vivo, o Djalma falou, mas aí o De La Cruz volta e quem sai? Eu falei, o Ortiz, aí você já virou também torceu o nariz nesse sentido. A gente tem aí o Rossi no gol, aí Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Aí a gente montou com o Pulgar, De La Cruz, voltando, o Gerson, que obviamente é o cara dessa temporada do Flamengo, Arrascaeta, o Plata, que aí se mantém, né? E ainda o Bruno Henrique lá na frente fazendo a vez do centroavante. Você também é contra a saída do Léo Ortiz desse time, né? Mari, o Flamengo ele contratou um zagueiraço para chegar e jogar, né? Que Fabrício Bruno ia sair e acabou que encontrou um excelente volante. Acho que o Léo Ortiz, o que ele vem jogando hoje, eu costumo até falar que o Léo Ortiz ele é um dos poucos jogadores, né? Vamos botar assim no Brasil que tem o ritmo que se joga na Europa. Ele joga no ritmo frenético, dando dinâmica, e descobriu uma coisa que poucos volantes têm. Ele dá muito passe em profundidade, ele quebra a linha com seus passes, até com uma visão de jogo surpreendente, por se tratar de um zagueiro. Então, acho que assim, o momento dele é muito bom, e acho que não deve ser desperdiçado na importância do jogo que é, contra o Peñarol. Agora, tem também o outro aspecto tático, né? Ele vem jogando como segundo volante. O Pulgar é primeiro. Aí você coloca o De La Cruz, coloca o Ortiz como primeiro volante. O Gerson que já volta. Mas os dois eles conseguem, mas você fica mais exposto. Sim, isso? Fica um pouco mais exposto. Mas eu também comparto da opinião dos companheiros que se tivesse que tirar alguém, o último na minha cabeça seria o Léo Ortiz. É complicado, porque assim, a gente pensa desses personagens do Flamengo na temporada, que eles tiveram vários, né? Donan, Breler, Joãozinho, Abel. A gente fala de um Luiz Araújo também, que foi muito importante em um certo momento, lesionado. O Plata agora também agradando o Tite. Obviamente o Pedro, então buscando esse camisa 9. Para mim o Gerson, um absurdo a temporada do Gerson. Jogando todas e jogando muito, e acho que ele assumiu essa posição de beleza, alguém vai ter que ser o cara desse time, sou eu. Agora o Léo Ortiz. Então acho que tem alguns nomes que apareceram muito bem. O Flamengo tem que, pra mim, quem tá jogando bem? Gerson, Léo Ortiz, Bruno Henrique lá na frente, mantém os caras. Não mexe nesses caras. Já apareceu Cebolinha, Sim. machucou. Quem mais? Michael, 2 jogos, machucou. Luiz Araújo, machucou. E todos que estavam tendo destaque, né? Pedro é artilheiro do país, mas eu concordo com a Mari. Acho que o cara do Flamengo, o cara que amadureceu muito depois do drama que ele passou, da cirurgia, depois de receber a braçadeira de capitão, é o Gerson, né? O Gerson é um jogador versátil, tá correndo uma barbaridade. Sempre falavam muito que sem bola dele era pouco competitivo. Ele tá muito focado em campo, até sem a bola. E com a bola ele é diferente, né? Um jogador de seleção brasileira. Voltou a ser o Coringa, né? Tudo passa por ele nesse meio campo. E eu acho que o Flamengo, ele recebeu 2 boas notícias no jogo contra o Vasco. O Plata foi muito bem no jogo. Até com a ausência do Luiz Araújo, é um jogador que vai entregar essa característica de velocidade, de habilidade. E a chance dele, né? Importante, a chance dele agora. Deve jogar mais pela esquerda, né? Como jogou com o Vasco, mais com liberdade. E o Alexandro. Eu acho que o Alexandro é um jogador que vai ser muito importante na partida de hoje. Se fosse o Ayrton Lucas como um titular, o Flamengo poderia sofrer muito com um jogo de velocidade nas costas ali do Ayrton Lucas, porque o Peñarol é muito forte nisso. O Alexandre é um jogador que defende melhor, muito mais equilibrado, nível de seleção, né? De jogador de Copa do Mundo. O Tite conhece bem. E ele também foi muito bem no apoio contra o Vasco. Então, assim, vai dar uma consistência, uma experiência, jogador de outro quilate, né? Para esse sistema defensivo. Eu só tenho, não sei o que Djalma acha, Mário, os companheiros, assim, para esse jogo, acho que o Pedro faz muita falta, cara. Para todos os jogos. Mas assim, e para esse mais? É porque o Bruno Henrique é grande jogador, mas assim, para você enfrentar o adversário fechado, um jogo de paciência, você tem um Pedro ali que fica segura da grande área, né? sai, joga de costas, faz o pivô, sai da grande área bem. Acho que é um teste para esse Flamengo hoje ser um time com poder de fogo sem o Pedro funcionando ali. Gabigol não está nem relacionado. Nem relacionado. Ô, Donan. Oi, Djalma. Donan, em relação a isso que você está falando, no jogo de domingo, eu percebi assim o Bruno Henrique assim, um pouco incômodo algumas vezes ali na posição de 9. Ele não encontrando, às vezes, o espaço, a maneira de penetrar correta, porque não é a sua função. É diferente você jogar pela ponta, entrando
na área para fazer gol, como 9, cabeceando, do que você já começar o jogo ali. Jogando né? de costas, Exatamente. De repente, eu não sei, mas pode ser uma opção que o Plata também jogou pela direita, jogou bem nas vezes que atuou pela direita, apesar dele ter atuado mais o clássico pela esquerda. Pode ser também que jogue sem esse 9 fixo, e o Bruno Henrique pela esquerda, o Plata pela direita, em alguns momentos do jogo. Pode ser que aconteça isso, porque eu vi o Bruno Henrique sem possibilidades de explorar sua melhor característica, que é receber a bola em velocidade. Ali ele de costa para o gol, ele sofreu um pouquinho com isso. Vamos ver hoje se no jogo contra o Peñarol o Flamengo consegue criar as oportunidades melhores para ele jogando ali centralizado de 9. E o pessoal do Peñarol tá confiante também, tá? Tem, claro, respeita muito o tamanho do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, mas tem brasileiro no elenco também que falou sobre esse confronto. Vamos ouvi-lo. Então a gente tem que acreditar, a gente tem excelentes jogadores, excelentes individualidades e como grupo. E, bom, a gente acredita que a gente vai surpreender. E, bom, vamos ver. Tô ansioso para estar no Maracanã. Nunca joguei no Maracanã. Então, imagina o sonho no Maracanã, lotado, quarta de final de Libertadores. Vamos ver. Que Deus me permita continuar sonhando com mais. O Léo Coelho falando aí sobre essa expectativa. Falou, vamos surpreender. A gente tem alguns dos destaques do Peñarol. Léo Fernandes, em 8 jogos pelo Peñarol. E o Eugênio tá me falando dele. Falou, ó, Mari, o Léo Fernandes no Peñarol, a coisa tá funcionando. 3 gols, é o segundo artilheiro da equipe. Tem 5 assistências, 29 finalizações, 29 chances criadas e 3 vitórias garantidas ou com um gol ou com assistência dele. O Eugênio falava muito aqui pra gente sobre... A gente já tinha visto isso, né? Da força dele na finalização, de como ele arrisca, de como ele é um cara que pega muito bem na bola e que o time tem funcionado para potencializar esse jogador. O Abel, só um ponto até para falar sobre o Léo Fernandes. Nessa temporada, impressionante. Ele tem 34 jogos. Ele participou de 30 gols. Que isso? São 16 gols e 14 assistências, né? Um jogador que o Diego Aguirre consegue explorar muito a capacidade dele de finalização. Ele tem essa liberdade para vir para finalização, a bola parada. Olha como é que ele vem ali aparecendo por dentro. Que isso? Canhotinho. Acho até que ele foi subaproveitado. Que golaço, no hein? Fluminense do Diniz. Até pelo momento que o Passagem Fluminense apagada, tinha, né? Ele foi campeão da Libertadores. Tinha muita gente jogando Sim, tinha bola. concorrência. Mas amadureceu também o futebol do Amadureceu, cara, né? ele é um dos grandes jogadores hoje do futebol Dona, sul-americano. mas no Fluminense ele não estava jogando como está jogando agora, não? Perfeito, Dija. Muito, com certeza, Djalma. Estava abaixo. E até pela concorrência. Estava no elenco campeão do ano campeão passado, da Libertadores. tava? Campeão da Libertadores, mas praticamente ele como um coadjuvante, né? O Aguirre tá completamente apaixonado pelo... É isso, galera. Espero que tenham gostado. Como vocês viram a escalação do Flamengo, né? Mas vai ser essa mesmo, tá bom? Essa é a escalação oficial do Flamengo. Como ele falou, eu discordo um pouco. O Léo Ortiz está voando. Na minha opinião, colocaria o Léo Ortiz hoje no lugar do Éric Pulgar, mas a gente sabe que o Éric Pulgar, a espinha dorsal ali, ele é fundamental. Mas o Léo Ortiz está voando. A gente viu aí a quantidade de oportunidades, principalmente quando o jogo do Bahia, que o Léo Ortiz conseguiu quebrar as linhas, né, do Bahia. Ele conseguiu achar espaço, conseguiu infiltrar entre o adversário. Isso foi fundamental para o Flamengo conseguir aquela vitória, as 2 vitórias diante do Bahia. O primeiro jogo foi um pouquinho morno, né? O Flamengo ficou administrando, mas o segundo o Flamengo amassou o Bahia. Como também no domingo merecia a vitória diante do Vasco, mas infelizmente através de uma bobeira lá, né? Conseguiu levar o gol do empate, mas o Flamengo amassou também o Vasco. Foi um bom jogo, né? Foi um excelente jogo do Flamengo diante do Vasco. E hoje a gente não espera que não seja de menos. O Flamengo tem que amassar hoje o Peñarol. A gente sabe que o Peñarol vai ficar todo lá atrás, vai fazer com certeza uma linha de 5 ali e uma linha de 4 para poder brecar um pouco o Flamengo. Só que tem que ter cuidado com esse jogador, como vocês acabaram de ver, né? Que é o Léo Fernandes. Que vai ser um contra-ataque mortal. Eles são muito rápidos no contra-ataque, como vocês viram. E o Flamengo tem que ter toda atenção, porque o Flamengo às vezes está errando bastante na questão da transição defensiva, né? O time todinho vai para atacar, fica só o Rossi lá atrás, como aconteceu no gol do Vasco. E subiram os 2 zagueiros, o Léo Pereira foi pro combate, o Léo Ortiz também estava lá, embora esteja jogando em volante. O Fabrício Bruno também subiu e o Wesley também estava na frente. Quando tomou o contra-ataque, acabou pegando todo mundo de surpresa, né? E tomou o empate aí que custou caro pro Flamengo. E hoje tem que ser fundamental. Eu concordo em colocar o De La Cruz, porque o Flamengo precisa fazer gol, né? Hoje tem que fazer um bom placar para poder não correr risco lá no Uruguai. Hoje é fundamental o Flamengo fazer no mínimo 3 gols. No mínimo 3 gols para poder não passar sufoco lá dentro do Peñarol. A gente sabe como é difícil.
O Peñarol faz tempo que não ganha uma Libertadores, se eu não me engano, desde 88 ou 87 que não ganha uma Libertadores, né? Tem 5 títulos aí no currículo, o Peñarol já é tradição, né, na Libertadores. E tem todo cuidado. Inclusive, pra vocês terem ideia, hoje o jogo mal começou, o jogo é daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, mas o pau já tá comendo, né, nos bastidores. Torcida do Flamengo e torcida do Peñarol brigando hoje na praia, lá em Copacabana. O pau comeu, aí conseguiram, né, diminuir um pouco. Quando foi agora à tarde, novamente, pau comeu de novo. A polícia teve que intervir para poder conseguir, né, apartar, teve que usar bombas, defeito moral e tudo mais, para poder conter os anos entre a torcida do Flamengo e a torcida do Peñarol. Mas o primeiro vídeo que eu vi, que foi da parte da manhã, a torcida do Peñarol foi um pouquinho covarde, né? A galera de torcedores contra 2 torcedores do Flamengo, tá bom? Mas nada disso justifica, né? Quem tá certo, quem tá errado, não pode haver esse tipo de coisa. E hoje tem que ser fundamental a segurança, né? Não só fora do estádio, também dentro do estádio, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Ainda mais se o Flamengo realmente for para cima mesmo, né? Ou aquele foco concentrado no minuto inicial ao minuto final, conseguir fazer um bom placar, a gente sabe que vai ter represália no fim da partida, tá bom? Por isso que tem que ter todo cuidado. Você, torcedor, tenha todo cuidado quando for pro estádio hoje. Mas não vamos deixar de ir, tá bom? Vamos lá lotar, encher o estádio do Maracanã, tentar aí bater um novo recorde de público, né? E empurrar o Flamengo para cima do Peñarol e sair com um grande resultado hoje, que hoje é fundamental, certo? A gente viu ontem o jogo de ontem, Botafogo e São Paulo. Botafogo amassou São Paulo. São Paulo teve uma chance, foi 2 só, clara, de fazer o gol e acabou desperdiçando. Mas só deu Botafogo no jogo ontem. E o Flamengo não pode acontecer isso, né? Amassar o adversário, mas converter as oportunidades criadas em gol para ser fundamental e garantir uma classificação para a próxima fase, tá certo? E domingo também tem um jogo dentro do Grêmio, por isso o Flamengo tem que fazer um bom jogo hoje para poder conseguir alternar a equipe que vai enfrentar o Grêmio domingo lá na Arena do Grêmio, tá certo? Até pelo intervalo de jogo, né? O Flamengo joga hoje, vamos dizer, hoje meio dizer, os jogadores não dormem, né? O jogo vai terminar 9 horas, mas tem questão de viagem, logística e tudo mais. Para os jogadores até a sua casa. Vai ter um intervalo de menos 48 horas para poder se recuperar a equipe. Eu creio que o Flamengo não vai conseguir, como a gente já está acostumado, o Flamengo não vai conseguir repetir o mesmo desempenho para domingo. Por isso que tem que alternar um pouco, tá bom? Porque não pode largar de mão do brasileiro, porque a gente tá 8 pontos hoje do Botafogo. Se perder domingo dentro do Grêmio, né, ou qualquer outro resultado, empate ou derrota, fica muito difícil a briga pelo título, tá certo? Resta apenas 13 jogos e cada vitória agora vai ser fundamental. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, SPN Brasil. O link vai ter na descrição. E coloca aí nos comentários o seu palpite para o jogo daqui a pouquinho. Flamengo e Peñarol, direto do Maracanã. Transmissão da SPN Brasil e dos canais Disney, tá certo? E se eu não me engano, o Disney Plus também vai transmitir esse jogo. Valeu.